a Jennifer várias vezes já falou, muito claramente, né, desde o primeiro livro, tá? Que todos são bissexuais, né? Que ali não... fala isso pra que é um... pop, tipo, você já fez com todo tipo de gente, não sei o quê, fica claro ali. Isso, tá? Que, inclusive, eu me lembro dela chegar uma vez e dizer assim, nem dava para se esperar diferente, porque, afinal de contas, né, as pessoas que vivem uma vida assim tão prolongada, é natural que elas experimentem coisas, que elas busquem coisas. Então, isso desde ali de um reino de carne e fogo, ela fala, tá? Que quando estava no reino de carne e fogo, eu já estava no grupo, tá? E aí foi onde eu comecei a acompanhar. Mas eu peguei ali, eu entrei no grupo pouco tempo antes de lançarem Coroa de Ossos Dourados, tá? E ela já falava nisso, ela já, né, preparava o terreno. E se tu lê os livros com cuidado, tu vê que tem uma série de pequenos... easter eggs ali, assim, né? Isso, entendeu? Em que isso vai sendo colocado, né? Inclusive alguns comportamentos da Pop, né? O Kieran se comporta com relação à Pop diferente do que ele se comporta com relação a todo o resto, ele só se comporta da mesma forma com relação ao Castile. A gente vai pegar o livro lá no meu quarto para não esquecer de mostrar no final. E no próximo livro, será isso? Esqueci. E de novo, né? Tem aquele negócio que a J.L. não coloca nada do nada, assim. Então, ela colocar um negócio de 2 ou mais, coração gêmeo, né? Heartmates, ali mais de uma vez, é porque em algum momento tem. E a única possibilidade que tem agora é os 3 ali. Oi, leitores apaixonados, aqui é a Andressa e você tá no nosso Sociedade Literária, podcast onde o surto literário é garantido, liberado, permitido, porque, né, gente, vamos combinar que não dá para surtar sozinho quando o assunto é livro, e hoje a gente vai surtar de novo. Paty, conta um pouquinho quais são essas notícias do mundo literário. Oi, eu sou a Paty. Dessa vez eu não vou olhar pro lado, porque sou mais esperta. Eu coloquei aqui, na frente de vocês, as notícias da semana. Vamos lá? Nictus brilha ou queima? A jornada do Deus da Morte em uma luz na chama. Sera e Nictus, chama ardente ou amor condenado? Revelações explosivas, segredos antigos e novas ameaças em uma luz na chama. Quando a luz e a escuridão colidem. É nesse livro que a Sera vai ser acendida? Destino ou destruição? A profecia e o futuro da Sera em uma luz na chama. Fofo, gente. Não, deixa eu fazer um comentário engraçado. No começo dos livros da Jennifer Armentrout, tem um guia de pronúncia. Então, aqui a gente tem, né, como deveriam ser chamados. Mas eu trabalho com o idioma próprio. Então, isso acontece comigo com todos os livros. Por exemplo, no meu perfil, eu estava falando de Quarta Asa, e eu não sabia o nome do Shaden. Eu falava Shaden. Até que eu falei, só que eu sou do tipo que fala, gente, não sei falar. Aí alguém me falou que acho que é Zaiden, uma coisa assim. O X tinha um som de Zan. O Zaiden, amigo. Zaiden. Tá vendo? Eu não sei falar. Não sei. Eu devo ser disléxica para palavras do tipo em inglês ou que tenham aí uma pronúncia diferenciada. E aí mas eu vou te falar que eu tenho um certo preconceito também, porque eu não falo feira, eu falo feire pra feire. Aí, tipo, Nesta, tá tudo bem, Nesta. Helene, entendeu? Mas aí o povo fica, né, feira. Feira, eu faço a feira, entendeu? Eu não vou chamar a feira de feira. Então é isso, é a feira. Mas pode continuar contando, porque você tá falando sobre pronúncia. A gente vê que a Paty toda fofa. Amiga, acho muito fofo quando você fala Nikitos. É Nictus. Acho que é isso, né? É Nictus. E agora eu não vou conseguir falar o nome deles. Vocês vão perceber que vai dar uma pausa, que aqui os neurônios vão ficar loading para eu saber Nictus ou Nikitos. Então, gente, vocês me perdoem, porque eu sou dessas que falam os nomes todos do meu jeitinho próprio, tá? Mas vamos lá. Então, hoje nós vamos falar, como já tinha até pegado aqui no nosso livrinho, hoje nós vamos falar de Uma Luz na Chama,
o segundo livro do spin-off, Carne e Fogo, que continua a expandir um pouquinho aí esse universo de Sangue e Cinzas que a gente tanto ama. E, né, como a gente segue falando aqui dos nossos queridos personagens, a gente vai adentrar este universo. Então, ó, vamos pedir para vocês encarecidamente que nos sigam, ativem o sininho, se inscrevam aqui no nosso canal, comentem, compartilhem, critiquem, deem sugestões, enfim. Conversem com a gente, porque isso faz a gente conseguir, ó, ampliar a nossa visão deste mundinho de Sangue e Cinzas e também pensar em novos episódios. Bom, hoje a gente, claro que tem convidadas, e Paty, conta quem são as pessoas maravilhosas que seguem com a gente aqui. Elas praticamente têm um número de ações dessa sociedade já, né? Porque elas estão aqui. Eu nunca lembro qual é o episódio. Eu sei que esse episódio é o 11º do podcast, e eu acho que é o 8º com elas, eu não lembro. Eu vou fazer a conta, eu vou ser melhor, serei melhor. Mas, vamos lá, como sempre, temos aqui nossa PhD de Sangue e Cinzas, que também, por acaso, é psiquiatra em mãe de trigêmeos, mas o maior, sei lá, diploma dela é, de fato, ser expert em Sangue e Cinzas, e também ela adora o moreno sarcástico de passado sombrio, que é a Dari. Então, Dari, bem-vinda. E a gente tem também a Júlia, que é detetive literária, ela também é uma advogata, e por acaso é a nossa cosplay de pop. Então, gatas, bem-vindas de novo. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Oi, gente, tudo bom ver vocês, né? Ainda sob o impacto do último lançamento, mas já com a capacidade, espero, com a capacidade de falar de alguma outra coisa, né? Mas é muito bom a gente estar conversando. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tá, vamos lá, vamos recapitular. No episódio passado que entrou no YouTube, a gente falou de Guerra das Duas Rainhas. Então, só para a gente dar uma baixada na empolgação, porque o último que a gente gravou foi o do livro que saiu. Então, só para a gente não ficar tão... Ai, Deus, né? Isso, a gente tem que falar agora do Uma Luz na Chama, que ainda tem... A Patrícia, a editora, vai ficar pistola, porque minha câmera, de novo, está um pouco torta. Mas tudo bem, confiamos. Já falar de Uma Luz na Chama. Talvez eu não vá participar muito desse podcast, porque eu não gosto desse livro, eu gosto, como todo mundo já sabe, só a partir do livro 3. Eu nunca li este livro de cabo a rabo com a versão impressa, eu li só ele, o original em inglês no e-book. Então, assim, esse livro está aqui só para ficar bonito na estante. Ele nunca foi lido e manuseado. Então vamos lá, no episódio passado a gente discutiu a Guerra das Duas Rainhas, e fatos importantes, né? A Pop descobre a verdade de quem é a mãe dela, que é a Svete, a Rainha de Sangue. Ela descobre também quem é o pai dela, que é o Iris, que ela descobre que é o cara que ela viu preso, que estava com forma de gato, não sei o quê. O Collis acorda, o pau tora, morre um monte de gente, Dana não morre uma galera, aí volta a galera toda de novo, porque a Sera aparece e revive todo mundo, os deuses começam a acordar, rola aquela puta batalha no final, né? Então já tem uma unidade da Pop e do Caso enquanto rei e rainha de Atlântia. Já rolou a união, né? Então já tivemos um pequeno homenagem fofo. E aí a gente sai desse momento e então fecha a história com muita reviravolta. Não é um final de livro muito angustiante, porque as coisas dão certo, entre aspas, né? A gente sabe que vai vir mais coisa, mas nada que te deixe angustiado, como no final de Coroa de Ossos Dourados, que você não sabe o que vai acontecer com o Cassian, o que não vai acontecer com ele. Então é um livro que é mais tranquilo de você... Beleza, eu vou colocar essa história aqui no canto um pouco e eu vou ler a história da Sera e do Nictus. Então, é esse cenário que a gente se encontra, e aí a gente vai para o livro 2 do spin-off, que é Uma Luz na Chama. Aí, amiga, leia a sinopse para nós. Então, diferente da Paty, eu adoro
esse spin-off. Gostei bastante. Diferente das meninas também, eu estou no outro ritmo, então eu acabei de ler esse livro, terminei no final de semana passado. Então, bom, a sinopse vai mais ou menos na linha de assim. O único que pode salvar a Sarah de um destino que é a morte quando ela ascender é justamente quem ela passou a vida planejando matar. Então, quando o plano dela foi descoberto, a confiança entre os dois ficou ali um pouco abalada, se desfez, mas aí eles vão se reentrelaçando ali, se reconquistando, e agora ela precisa derrotar o Collis, enquanto ela enfrenta essa atração pelo Nictus, ó, falei Nictus, gente, que complica ainda mais essa sua missão. À medida que os ataques vão rolando ali nas Terras Sombrias, o poder dela vai crescendo, ela vai ficando à beira de ascender, né, vai ficando cada vez mais forte os sinais, e eles precisam, sei lá, lutar para salvar o Eliseu, ela também não pode acender, precisam descobrir como tirar as brasas de dentro dela, tem ali todo um trelelê de coisas para acontecer neste livrinho. E como sempre, é um episódio cheio de spoilers. Se você não sabe disso ainda, desculpa, você caiu aqui. Então, já que você está caindo aqui, você vai clicar aqui em cima, que vai ter o card da playlist com todos os episódios de Sangue e Cinzas, tá bom? Mas é isso, muito spoiler. A Patrícia Editora fica muito brava quando eu fico pedindo para ela colocar o alerta de spoiler. Então ela vai colocar só agora e não vai colocar mais durante o vídeo inteiro. Então saibam que a partir deste momento, muitos spoilers, como eu disse na última vez, acima, abaixo, à direita, à esquerda, ao centro e para dentro, spoilers. Vamos lá então, amiga. Você acabou de ler agora, tá tudo fresquinho na sua cabeça. Como se isso mudasse alguma coisa, gente. Eu sou uma pessoa perdida, completamente. Eu já não sei quem eu tá lendo, quando eu estava lendo, que a gente começou a falar aqui, eu já comecei a confundir com as duas rainhas, porque eu estava assistindo o podcast, né, que a gente gravou hoje. Eu falei, Jesus. Mas vamos lá. Bom, assim, o que eu queria fazer para o começo da discussão para vocês, eu acho que por mais que eu tenha lido, eu acho que eu ainda tenho esse lugar daquela que fica cheia de curiosidades e perguntas, né? Então, assim, nos dois livros do spin-off, eu acho que a gente tem, claro, alguns desenvolvimentos, algumas respostas, mas eu acho que eles são, assim, é quase como se fosse um slow burn do principal tema, assim, pelo menos me dá essa impressão. E aí, a gente tem a Sarah descobrindo um pouco mais sobre o verdadeiro destino dela, fica quase boa parte do livro ali tentando nessa de tirar as brasas de dentro dela, e aí essa coisa toda de ela, né, beirar acender e tudo mais. E eu queria entender assim, para vocês. Vocês acham que dá para saber mais sobre o verdadeiro destino dela neste livro? Assim, como é que vocês veem a evolução dela desde o primeiro livro para agora? Eu acho que tem um negócio que às vezes ela me irrita um pouquinho, não sei vocês. Enfim, me falem um pouquinho de como é que vocês sentem a Sarah nesses dois livros, principalmente nesse segundo. Bom, vamos lá. Eu, como sempre metida, vou falar primeiro, né? Bom, esse livro ele começa imediatamente ao final de Uma Sombra na Brasa. Então, basicamente, os primeiros capítulos são a continuação da conversa, né? Que o Nictus, o Nectas, a Sarah, a Penélope e o Holland estavam tendo, né? E então a gente começa a partir dali ver que as coisas são um pouco mais complicadas, né? E que existe uma grande chance de que a Sarah morra porque o Nictus retirou o cardia dele. Tá? Ele acredita piamente e ele defende isso o livro inteiro, né? Aquilo ele realmente acredita que todas as atitudes dele com relação a ela não tem nenhuma ligação com qualquer sentimento que ele tenha por ela, sentimento no sentido amoroso, mas pela questão de ter esse zelo, cuidado pelas pessoas, né? Que isso mesmo com o cardia removido, isso continua, ele continua podendo, ele continua sendo capaz. E ele acredita que ela é só mais uma pessoa que tem isso, né? Mas a gente vai vendo ao longo do livro que não é bem assim, né?
Quer dizer, vamos combinar assim, que seria um zelo muito zeloso se aquilo fosse apenas zelo, né? É um zelo, assim, que tem, né, que tem um relacionamento íntimo, algumas coisas, assim, diferentes, do tipo, não toque nela, ciúme, tipo, Né? se você Não, for oferecer o melhor de você para outra pessoa, não vai estar rolando, né? Tem muito disso ali também. eu inclusive, uma coisa que eu gosto nesse livro é que nele é o primeiro momento em que a gente vê o Nictus começando a pegar aquele comportamento assim de não olhe para ela, não fale com ela, não toque nela, né? Então aqui assim, apesar de eu gostar da atitude dele, das coisas que ele faz já antes em Uma Sombra na Brasa, eu realmente não via nele, não tinha com ele aquela liga que eu tenho, por exemplo, com o Castil, tá? Porque ele tem uma atitude mais, vamos colocar assim, reservada. Ele é muito reservado. A gente entende muito do porquê que ele é realmente mais reservado, ele é mais recolhido, e a gente até consegue entender melhor algumas das escolhas que ele fez a partir de uma conversa, de conversas que vão ocorrendo, mas principalmente uma conversa que tem entre o Nectas e a Sera, né, em que o Nectas conversa com ela e explica para ela tudo o que o Nictus assistiu e passou. Então, basicamente, ele é uma pessoa que tudo que circundou ele ao longo da vida levou ele a acreditar que, na verdade, amar as pessoas é muito ruim, que amar as pessoas pode fazer com que tu te torne alguém ruim, alguém ressentido, alguém em eterno luto, alguém que pode tomar, inclusive, atitudes bastante duvidosas, porque isso foi o que ele assistiu por uma vida inteira, tanto do pai quanto do Collis, né? E parte disso, isso é uma coisa que inclusive a gente vai entender mais adiante, eu só não sei se é nesse livro ou se já é em Fogo na Carne, parte disso vem inclusive do próprio conhecimento que ele teve de que o pai havia feito o acordo da consorte. Tá? Ele desde o início, o pai fala para ele, mas o pai não fala para ele o todo, né? E tudo que ele sabe, então, é que o pai dele fez um acordo que vai fazer com que ele e a primeira filha da linhagem Mierel estejam condenados, né, a ficarem juntos. E ele não entende muito bem isso e sempre achou aquilo bastante complicado, né? Ele tem aquela percepção de foi tirada uma escolha, não só de mim, mas dela também, tá? Com relação a se a gente consegue ter uma melhor noção do destino da Sera, eu acho que esse livro ele começa a dar as cores disso, mas ele ainda não traz à tona tudo, né? As coisas vão efetivamente vir à tona e a gente efetivamente vai ter uma melhor noção de do que ela tem que fazer, quem ela efetivamente é, só lá em Um Fogo na Carne. Tá? Inclusive, eu me lembro, na época do lançamento desse livro, né, que ficou realmente todo mundo bastante na dúvida, né, e se perguntando como ele faria para recuperar o Cardia, para que ele pudesse ascender a Sera, né? E eu lembro, inclusive, que a gente conversava e todo mundo concordava, eu era uma das pessoas que defendia, assim, ferrenhamente de que a ascensão da Sera seria no desespero, tá? Seria uma coisa assim de eu não tenho nada a perder, então se vai ferrar mesmo eu vou tentar, tá? Mas a grande maioria não, a grande maioria acreditava que ele conseguiria em algum momento, de alguma forma, recuperar o Cardia, e eu vou repetir, ele não recupera o Cardia. Sim, a gente fica o livrinho Tá? inteiro esperando por isso Isso. e nada. Você Ele falou não dessa questão recupera. do card, apesar de não ter relação com isso, eu estava aqui procurando uma coisa e achei outra. E aí ia trazer já uma outra pergunta para vocês, assim. Eu acho que a gente já chegou a discutir isso, mas, obviamente, quando eu comecei a ler esse livro, fui começando a entender a discussão da qual participei e me perdi em boa parte dela. A gente começa a perceber várias semelhanças aqui entre a Poppy e a Sarah. E eu achei nesse livro essas semelhanças ficam mais destacadas, assim. Então, por exemplo, aqui a gente tem um lugar em que a Sarah fala que ela tem medo de cobra, morre de medo de serpente.
Então, a gente já tem aí um destaque para uma questão que as duas têm iguais. E depois tem uma relação aqui que as duas têm com o negócio do falcão. As duas têm essa questão de visualizar esses falcões e ter uma relação. Então, aqui no comecinho do livro, a Sarah fala de um falcão prateado, quando, né, que começa, que ela visualiza e que ela chegou a reviver aí, né, com o poderzinho dela, um pássaro e tal, mas que os olhos desse falcão eram diferentes e tal. Então, também teve essa relação dela, né? Então, o que mais que vocês acham, assim, que são coisas similares entre as duas personagens e que tem aí, talvez, uma relação nos livros futuros? O que vocês acham que tem aí de coisas iguais? Porque a Júlia está demorando, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que fica muito clara, né, é que uma fala do Castilho em livros anteriores aqui mostra claramente que é verdadeiro, né? Que o Castilho, ele diz que uma das coisas mais cruéis, né, que foi feitas foi colocar uma guerreira escondida atrás do véu, que isso foi feito com a Pop, tá? E aqui fica muito claro que realmente a Pop ela é uma guerreira, ela é, né, isso, e isso é um traço de família, porque uma das maiores, se a gente lê prestando atenção, uma das maiores dificuldades que a Sarah tinha em desempenhar aquele papel da menina sedutora que estava ali para ser recatada, tudo mais, é exatamente o fato de que ela não é nada disso. Ela é muito mais resolutiva, proativa e até de certa forma impositiva, tá? E para ela ia ser bastante difícil esse papel, né, de simplesmente se tornar algo que alguém quer e não ser quem ela é. Tá? Que é o que ela foi treinada uma vida inteira. Tá? E eu acredito, inclusive, que muito da ansiedade dela venha disso, da percepção que ela tem de que ela tem que desempenhar um papel para o qual ela não tem nenhuma inclinação, nenhuma aptidão. Que então tudo teria que realmente partir dela simplesmente abrindo mão de ser quem ela é, abrindo mão dela mesma, para que ela se torne aquilo que ela precisa ser. E daí vem aquela figuração que ela faz de se tornar uma tela em branco, porque ela tem a noção perfeita de que ela precisa desaparecer para que apareça o personagem que ela precisa desempenhar. Mas, gente, isso é muito angustiante, né? Isso é muito pesado. E eu acredito que daí vem inicia toda essa questão da ansiedade dela. Isso e mais toda a carga que colocam sobre ela, né? Porque é colocado sobre ela de que tudo depende dela, que a sobrevivência das pessoas, da prosperidade do reino, né? Tudo vai depender dela e daquilo que ela desempenhar. E ao mesmo tempo, ela já está condenada à morte desde que ela nasceu, né? Quer dizer, no momento que ela nasceu, ela já estava condenada à morte, no momento em que ela fosse para desempenhar o papel da consorte. Então é muito perverso até, né, essa situação. E ela fica, então, presa e tendo que desempenhar isso aí. E eu nem sei, gente, é muito complicado tu ter que chegar para uma pessoa e dizer que ela vai ter que abrir mão de si mesma, né? Que ela não vai poder ser nada, ter nada, aspirar nada, né? Inclusive, uma coisa que a gente vê presente nos próximos livros, né? Principalmente no quarto livro dessa série, né? Que chega um ponto em que tanto ela quanto o Nikto se veem numa situação que nenhum dos dois nunca se deu o direito de sonhar que eles teriam direito a ter, né? Que eles poderiam ter algo tão legal, tão bom, tão positivo. Eles nunca se permitiram sonhar a esse ponto, né? E se a gente parar para pensar, isso é meio triste. Tu não poder te dar... Que é uma história mais triste, assim, eu senti que é um livro que tem mais peso, ele tem mais sombras, né? As duas personagens ali, elas têm mais sombras, assim. Eu acho que é tanto o romance entre os dois, para mim, é o que traz a leveza, assim, que é onde tem os diálogos mais engraçados, porque ela fica tentando seduzir ele, fica fazendo uns acordinhos, mas quando a gente vai olhar para a história das duas personagens, é sempre assim, com
muito peso, né? É que a gente já gravou, gente, um episódio aqui que a Paty falou, que a gente falava do livro novo. E então, assim, eu não li o livro novo, mas já peguei um monte de spoilers e fiquei arrasada, porque esses 2 cristalzinhos sofreram muito na vida. Então, agora, lendo esse livro, eu já começo, tipo, eu já li, mas eu já li diferente, tipo, eu já li com dó deles, assim, falando, meu Deus, como eles... E pensa que você ainda vai ler o livro 3, porque é isso, Uma Luz na Chama que termina com ela indo ficar com o Collis, ela indo para Dallas. E aí você tem o livro 3 quase que inteiro, ela fica com ele, que quase 40% do livro. Ela fica Eu acho em que é Dallas mais do que com o 40. Collis. Bom, é isso, é muito aí, ela fica muito do livro em Dallas, é bem mais, é isso, ela fica até o capítulo 30, acho que são 40. É mais de 50% com toda certeza. E é isso, você vê finalmente nesse livro eles começando a ter um relacionamento, que daí eles de fato começam a se relacionar, e ela vai embora, daí, né, então, outra coisa que eu não gosto muito, tem o tal do rompimento do terceiro ato, que não é um rompimento, né, tipo, ela vai para longe dele e tal, e que eu achei que foi diferente do que ela fez na série principal, que daí o Cass tá preso e não sei o quê. Eu acho que esse eu não gostei muito, porque eu não achei que ia ser desse jeito. Eu achei que ela ia por um outro caminho. Aí quando a Sarah vai para Dallas, e aí tipo, você vai ter uma imersão no mundo do Collis, eu falei, puta, aí tá legal. Que daí, de novo, é ela crescendo não sobre quem ela é, mas sobre quem ela quer ser, que é o que a Dari estava falando. Ela começa a confrontar e entender quem que ela quer ser, e ela começa a ver que ela tem recursos para isso. Mas, cara, é devastador a hora que você chega no final, e aí você tem essa certeza de que o cara já não volta e de que ela está em Dallas. Então, foi isso. É assim que eu terminei. E assim, como né, para quem já leu ou para quem vai ler, ela vai para Dallas com o Nictus, aí eles conversam, não sei o quê, aí o Collins, não, pode fazer aí o negócio, casamento, sei lá como é que ele chama, pode fazer dela sua consorte. Aí você fala, nossa, então agora vamos começar a construir uma relação. Você acredita nisso piamente. Só que até o final do livro, mesmo que eles façam aí, né, a celebração, tudo, não tem ali uma declaração de amor, não tem nada disso, assim, né? Tem uma coisa, assim, muito insólita. Ela gosta dele, ela é carente por carinho e tudo mais, ele deseja isso, ele deixa claro que ele gostaria de amá-lo. O máximo que ele se declara para ela é: se eu pudesse, eu amaria você. Mas aí ela vai para Dallas sem amor, sem, né? Ai, é triste, gente. Tá. Aí, uma outra coisa que a gente estava conversando, mudando de pato para ganso. Um negócio que eu achei super interessante, assim, para mim, pelo menos, e aí trazendo que a gente até discutiu fora, é que começa a rolar algumas questões. Como é que chama aquele autor? C.S. Lewis, que ele é um autor mais cristão, assim, né? Então, eu comecei a sentir um pouco de C.S. Lewis aqui, aí eu falei, mas peraí, ela está reescrevendo, porque tem várias coisas do que a gente entende como criação, né, de quem vem da cultura cristã, só que ela coloca, claro, dentro desse universo e tudo mais, né? Aí uma das coisas que eu tinha marcado aqui é que foi, tipo, o Nectas é que deu origem ao... Nectas tá certo, né, gente? Nectas, eu falei certo. Ó, todo mundo mandou um joinha aqui para mim. Que foi o fogo do Nectas que criou as pessoas. Então, basicamente, ele fez o foguinho lá, e aí criou-se as pessoas com base, tipo... Eu vou chamar É o primeiro atenção um mortal, pouco. foi isso? Isso, eu vou chamar atenção um pouco dessa parte, porque isso vai ser muito importante lá no último livro, tá? Legal. Então, o primeiro mortal criado, tá? Claro, depois outros foram criados, mas aquele primeiro mortal criado, ele foi criado a partir da carne do Eitos e do fogo do Nectas, quando o Nectas ainda era somente um dragão. Ele ainda não tinha esse aspecto de ser um ser dual, né? Quando ele já era amigo do Eitos antes do Eitos dar para fazer os Draken, né? E aí então
eles fazem o primeiro mortal a partir disso aí. Tá? Algo que a gente fica sabendo pelo River, né? Lá em A Guerra das Duas Rainhas, tá? E que, inclusive, o River diz que acredita que eles fizeram isso no puro tédio, né? Quer dizer, eles estavam entediados, não tinham o que fazer, vamos criar uma coisa nova aqui, né? E aí foram lá e criaram os mortais, tá? Então, eu acho que isso aí é um ponto bem importante, isso tem que ficar marcado, porque eu vou reforçar, isso vai ser importante no resto do livro, tá? E eu só quero fazer um parêntese, não desse livro, da série, tá? Mais precisamente no último livro de Fogo na Carne. Tem um aspecto que eu acho que vale chamar a atenção. Eu sei que existe uma carga emocional, uma coisa meio negativista no spin-off, que é mais pesado e presente do que a gente vê de Sangue e Cinzas, tá? Mas eu vou aqui exortar vocês a uma coisa, porque assim, isso é algo que eu já fiz, tá? E que agora eu tô refazendo, e depois do 4º livro de Um Fogo na Carne, realmente, aí sim que tem uma mudança drástica. Realmente, aparentemente, de Sangue e Cinzas é mais light, tá? É uma série mais leve, mas depois de ler todo o spin-off, se tu relê a série principal, tu vê que, na verdade, ela é muito mais pesada do que essa aqui. Tá? Ela tem uma carga dramática e um peso muito maior, que não aparece pelo pior motivo possível, que é a ignorância. Tá? As pessoas não sabem o que está norteando ali e no que elas estão envolvidas. E a por história foi isso elas... refeita, né? Não, a história foi refeita e muita coisa foi literalmente escondida, tá? Encoberta mesmo, para não saberem, tá? E a gente até consegue entender uma boa parte das motivações disso, mas de qualquer forma, é muito, se tu parar para pensar, é uma coisa muito louca e muito pesada uma pessoa ter um papel a desempenhar, tá? Que vai determinar, porque sobre a Sera existia o peso do destino do reino dela. Sobre a Poppy é o peso do destino de absolutamente tudo, tá? De absolutamente tudo. Então, se tu vai lá ler essa série tendo isso como norte, tá? De que nenhum dos 4 diretamente envolvidos sabem no que eles estão envolvidos. E a Poppy, em particular, tem um peso muito maior do que os outros 3, né? Porque a profecia fala no Castil, fala no Malik, na Millicent e na Poppy. Tá? Então, os 4 têm um papel que eles ignoram completamente, e ela tem um papel que ela pode simplesmente acabar com tudo ou salvar tudo. E ela não sabe disso. Ela não sabe para o que ela tem que estar preparada, ela não sabe o que ela vai fazer. E aí, se tu pega tudo isso pegando esse sentimento, tu relê aqueles livros lá iniciais, em que tu pega ela tentando simplesmente descobrir o que é viver, e te dá conta que uma pessoa que nem sequer sabe o que é viver, tá? É alguém que está com simplesmente o destino do universo, vamos colocar assim, na mão, tá? É muito doido. Tá? E muito pesado. Muito pesado mesmo. Nossa, é muito... É legal esse ponto que você trouxe, porque, assim, quando a gente começa nos livros de Sangue e Cinza, do spin-off, a gente vai vendo a profecia de formatos diferentes, né? É como se as pessoas tivessem ali recortes da profecia que faz sentido para aquele momento em que a gente está, em tudo. Então, tem personagens que, inclusive, têm recortes de uma visão, às vezes, deturpada, e conforme, pelo que eu entendi, vocês foram falando, né, nos livros a gente vai tendo outras visões. E aí, assim, o que eu fui sentindo muito, muito desse livro, assim, é que a Sarah realmente tem ali uma coisa muito mais o destino dela, a relação dela ali dentro daquele escopo, e realmente a Poppy é o final dessa profecia, né? A Poppy é como se tudo aquilo que eles estão fazendo é lá na Poppy que tá a chave, né? É lá que está o ápice do negócio. Como não?
É como não, é exatamente isso, tá? Assim, na série principal, inicialmente, a gente tem um pedaço solto da profecia que está totalmente distorcido. Eles não sabem quem tem qual papel e nem o que eles acreditam sobre o qual a profecia fala está correto. Tá? Porque eles acreditam que a profecia fala sobre a destruição de Atlântia, e não é. Tá? Não é sobre a destruição de Atlântia, é sobre a destruição do Elysium. Tá? Então, claro, é o reino inteiro, mas é especificamente o fim virá do leste para acabar com o oeste, aquilo ali, o oeste é o Elysium, tá? E o leste é o reino mortal. Então, ali a gente tem realmente isso, tem essa visão totalmente distorcida, tá? E as pessoas não só não conhecem a profecia como um todo, como elas não conhecem quem desempenha qual papel na profecia, tá? Então, tá tudo muito distorcido, o entendimento tá mais do que equivocado, tá? E isso leva a acontecerem coisas bastante complicadas na série principal, tá? E aqui na Qualquer série... semelhança com a vida real, né? Tá? E aqui também a gente vai ver que as pessoas, assim, ou elas conhecem apenas uma parte da profecia, eles até têm uma melhor noção a respeito de o que a profecia está lidando, né, sobre o que ela está falando, mas eles continuam não tendo, a maior parte não conhece a profecia toda, tá? E quem conhece, conhece ela numa ordem errada, que leva a uma distorção de interpretação, tá? E isso é algo que a gente só vai ver direito lá em Born of Blood and Ash. A primeira vez que a gente vai ter o contato com a ordem já mais no lugar é lá em Visions, que é o compêndio, né? Mas a profecia realmente completinha, na ordem que tem que ser, tudo direitinho, é só em Born of Blood and Ash que a gente vai ver. Então, eu acho que é interessante, uma coisa bastante interessante de abordar, que é assim, o quanto interpretações e percepções equivocadas de algo que efetivamente pode ser verdadeiro, mas está de alguma forma distorcido e mal interpretado, podem levar a que as pessoas tomem decisões e atitudes completamente descabidas e fora de lugar. Eu acho que isso é uma coisa que esses livros conseguem trazer de uma forma até meio lúdica, tá? Mas que é algo que a gente tem que realmente levar em conta para a vida como um todo. Quando eu estava lendo, eu fiquei pensando muito assim. Pode falar, Gil. Não, um exemplo dessa coisa de você entende errado a profecia é a própria Cera no começo, né? Tipo, no primeiro livro, ela acredita que ela foi treinada para matar o Nictus, né? Que ela não sabia o nome, mas estava lá, o Primal da Morte e tudo mais. Agora, no segundo livro, ela para pensar e ela fica tipo, não, pera, mas esse ainda é o meu objetivo. Eu fui treinada para matar um Primal. Se não é o Nictus, então o Collis. E aí ela tenta ir, tipo, ela toma a decisão de correr atrás do Collis para tentar matar. E fala, não, eu vou fazer o que eu né, fui treinada para fazer, e ela até tenta ir atrás do Collis, mas depois o Nictus não deixa. E isso é um exemplo de, tipo, ela interpretou errado as coisas que ela tinha, porque da forma como foi trazido para ela as informações, foi que ela tinha que matar o Primordial da Morte. Eu acho que nessa situação aí, mas depois eu acho que a gente tem que voltar na questão da mitologia cristã que a Adrê estava sugerindo, né? Mas assim, eu acho que no caso dela, eu ainda acho um erro mais, vamos dizer assim, desculpável, né? Porque o que ela sabe nesse momento? Que ela é a Sotória reencarnada, que o Collis é um primal extremamente forte e que só tem um jeito de matar ele, que é a fraqueza dele estando envolvida. Ela sendo a Sotória, ela é a fraqueza dele, né? E ela foi treinada para matar o Primal da Morte. E matando o Primal da Morte, ela vai conseguir fazer com que todos esses eventos, né, que desembocaram ali, desde lá do Collis trocando as brasas e tudo mais, tenham um fim. Tá? Então, no caso dela, eu acho que ela é induzida ao erro. Tá? Não só ela não conhece a profecia toda, como da forma como a coisa foi, ela é induzida a errar. Ela é induzida a interpretar errado. Tá?
e toma decisões em cima disso, né? Mesmo com a Aios conversando com ela e dizendo para ela todas as coisas que disse, deixando ela ciente de tudo o que aconteceria caso ela parasse na mão do Collis, né? Ela ainda vive dentro desse andamento, dessa crença de que sim, é isso que ela tem que fazer e que ela tem que atender às necessidades do reino. Tá? Então, é bastante complicado, porque assim, ó, no final, ela atende às necessidades, né? Realmente ela tem que atender, só que o modo como ela tem que entender está totalmente equivocada a compreensão dela. Tá? Ela vai realmente fazer isso, mas de outra forma, totalmente diferente daquilo que ela pensava. Tá? Então, é muito interessante, assim, e é um negócio que na medicina a gente diz assim, que é muito complicado tu criticar um colega por ver algo que ele fez, uma conduta que ele tomou, uma decisão que ele tomou sobre o andamento de um paciente, quando esse paciente vem para ti depois de ter passado por ele, né? E a gente diz isso por quê? Porque, assim, depois que já deu merda, é muito fácil tu olhar e analisar e saber o que tu vai fazer, porque, afinal de contas, tu já sabe o que deu errado. Então, aquela opção está descartada, né? O difícil é realmente tu tomar uma decisão e tomar uma decisão acertada ali num primeiro momento em que tudo está aberto na tua frente. Só que na vida é assim, gente. Na vida também é assim. E isso eu acho que é legal nessa série, tá? Porque essa série, ela traz isso muito presente. Pra gente é muito fácil olhar e dizer, nossa, o Nictus errou aqui, o Eitos errou acolá, o Collis alular, o Nectas, a Sera tá errando. Mas é fácil porque a gente já sabe o desfecho. Tá? Que, inclusive, essa é a diferença principal entre o spin-off e a série principal. Porque o spin-off, bem ou mal, a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe onde vai chegar. A série principal é que é a grande interrogação, que a gente ainda não sabe. Né? Então, é muito fácil agora a gente ir ali, olhar para os personagens e dizer, nossa, tá totalmente errado aqui, não era isso que ele tinha que fazer. Ah, não, acolá, tá totalmente errado, não era por aí. Só que a gente sabe aonde vai dar, a gente sabe os erros que eles estão cometendo. Então, é fácil olhar e criticar. O que está acontecendo com eles ali, principalmente com a Sera naquele momento, tá, é que ela é uma menina de 21 anos, que está com o peso do reino nas costas, tá, e que tem que tomar as decisões totalmente ignorante de como aquilo pode se desdobrar e se estender. Tá, e com informações equivocadas. Porque foi jogado em cima dela um mundaréu de informações que estão todas erradas. Tá? Então, a situação que ela passa, que eles passam aí, né, é muito ruim. É muito complicada. Uma das coisas que eu fui sentindo nesse livro, e que eu gostei muito do que você falou, foi exatamente conseguir fazer mais correlação com a nossa realidade, assim, com alguns pontos, né? Então, óbvio que eu fiz essa correlação com a nossa cultura judaico-cristã, então vi alguns pontos aqui, que eu vou destacar. E a outra questão foi justamente esse lugar de entender a manipulação da informação, porque a gente consegue entender o real e o que as pessoas sabiam quando a gente vai para a série principal. E aí a gente consegue fazer uma correlação com a nossa sociedade. Então, por exemplo, aqui, falando de temas mais complexos, mas aqui no Brasil a gente não tem um museu da escravidão, a gente tem pouquíssimas informações que falam, que registram a história, por exemplo, desse período. Então, fica às vezes uma discussão, existe, não existe racismo, preconceito, não sei o quê, porque a gente não tem isso retratado na nossa história de forma mais formal, de uma forma que as pessoas veem, visualizem, isso tudo está registrado ainda num lugar de conto. Como, por exemplo, na Alemanha tem o Museu do Nazismo, então que as pessoas vão lá, elas visitam um campo de concentração, isso faz com que aquele período da história nebuloso esteja sempre presente e é fato, é um fato observado, é um fato respeitado pelo ponto da história, assim, sabe, para a gente não repetir esses erros. Então, mas a gente sabe que a gente, como país, por exemplo, não faz isso. Então, fazendo essa correlação com essa história que não é contada, então eu achei muito legal, e uma forma muito inteligente da autora de fazer uma crítica, cara, uma crítica real, assim, também,
a gente, como sociedade, que apaga a história da qual a gente, às vezes, tem vergonha, ou que a gente quer fingir que não que aconteceu. Eu acho que a série, como um todo, ela tem um mérito muito importante, tá? Que é o de mostrar o quanto a ignorância pode fazer com que as pessoas sejam facilmente conduzidas e manipuláveis, né? Então, pegando um pouco esse gancho que tu usou, tá? Todos nós ouvimos falar a respeito do Holocausto, do nazismo, dos erros que foram cometidos, dos campos de concentração e tudo mais, tá? E com exemplos muito vívidos, né? A gente é exposto a fotografias, a gente é exposto a toda essa informação. Já, por exemplo, com relação à escravidão que ocorreu no Brasil, a gente não é exposto a essa realidade como um todo, essa quantidade de informações. Mesmo quem já foi em locais históricos, tá? Em que se sabe, assim, olha, aqui era uma senzala, tá? Eu vou dar o meu exemplo porque eu já fui em vários, tá? O que a gente vê é uma peça de chão batido, mas limpa de absolutamente tudo, né? Não existem ali os instrumentos que eram usados para manter aquelas pessoas presas, aquelas pessoas acorrentadas, não existe nada disso. E também existe uma certa, eu vou colocar assim, um certo revisionismo histórico, em que a gente também não tem acesso a muita coisa do que aconteceu com eles, né? E de certa forma, passa tudo por uma maquiagem muito bem feita, de que, inclusive, figuras históricas importantes que eram pardos, que eram negros, essa informação de que eles eram pardos e negros não chega na gente. Machado de A gente Assis, tem avenidas, a entendeu? gente tem viadutos, avenidas, bairros, cidades com o nome de figuras importantes da história, mas que perderam completamente a configuração e que a gente só sabe que aquela avenida é a Avenida XPTO, mas a gente não faz ideia Sim, de quem é aquela persona, de quem é aquela personalidade para a história. É o caos, cara. sim. Gente, E deixa eu uma falar uma coisa que coisa. eu acho... A pessoa que fala que gosta de ler porque ela é rasa e não sei o quê, levantou uma reflexão de como o livro da J.L.A. fala sobre apagamento histórico. Amiga, a próxima vez que você fala que você é rasa, eu vou te mandar assistir seu próprio podcast. Podem fluir. Não, mas, gente, assim, a questão é o seguinte: é poder dizer que eu vou do Kerouac a romances com homens de tanquinho, entendeu? Quando eu falo disso que eu sou rasa, é porque a gente tem que se permitir ler o que a gente quiser. E eu vou ler os. Como é que chama esse que tem aqui em casa? O Antifrágil. Eu vou ler ali reflexões assim profundas, vou ter discussões intelectuais, mas também gosto de ver um quarterback bonitão ali no jogo. Gente, é isso, entendeu? É o empoderamento da mulher que já começa toda uma discussão muito louca. Mas eu acho que isso aí tudo está dentro daquela questão que vocês já abordaram, né? Mas a gente entra novamente na parte do preconceito literário, né? A gente fala que, assim, o que importa é que você leia. Qualquer livro contém muito mais do que aquilo que está ali aparentemente colocado. Mas para que tu consiga perceber isso, tu consiga captar e pegar esse contexto que vai se ter atrás, tá? Muitas vezes tu tem que ter já muita experiência de leitura e alguns dados de cultura para que tu consiga perceber. Então, vou pegar a coisa que tu falou, que eu disse que eu queria resgatar, né? De toda essa parte de cultura e mitologia cristã que existe nesse livro. Tá? Primeiro, assim, eu tiro meu chapéu para Jennifer, tá? Porque ela conseguiu fazer um livro em que se tem Cavaleiros do Apocalipse, se tem paraíso, se tem inferno, entendeu? Se tem todas essas coisas sem se tornar uma carolice, tá? Então, totalmente. É maravilhoso, isso... gente. E você vai percebendo assim de forma muito sutil. Então, óbvio, tem lá, os mortais, né, os humanos foram criados à imagem e semelhança dos primordiais. Aí já faz, peraí que eu ouvi isso uma vez aqui. Aí depois a Sarah tá lá entrando num lugar, não sei o que, aí tem tipo 3 cavaleiros do Apocalipse que fazem ali, né, uma reverência a ela. Aí você fica, 3? Peraí, mas não eram 4? Aí você,
O Nictus é o quarto da morte. Esse é o erro. Esse é o erro. Eu cometi esse erro também. Tá? Eu também achava que o quarto cavaleiro era o Nictus, que o Nictus é a morte. Mas é o Collis. Não, é o Collis, porque ele é o verdadeiro primal da morte. Ele é a morte encarnada. Tá? Inclusive, isso é uma coisa que muitas vezes eu cheguei a falar, né? E chegava para as meninas e dizia: o Nictus é o quarto cavaleiro, não sei o quê. Coitado, pobre da Júlia e da Paty pegaram muito surto meu com isso. Até que mais adiante é que eu fui me dar conta. Que não era, nunca foi o Nictus. O Nictus nunca teve esse papel. E, inclusive, é por ele não ter esse papel que depois ele vai conseguir acender a Sera. Tá? Porque se ele tivesse esse papel, ele não poderia acender a Sera. Ele não conseguiria fazer a ascensão. Então, é muito legal. E ela conseguiu misturar todos esses elementos de cultura e de religiosidade com vampiros. Ela conseguiu fazer 2 tipos diferentes de vampiros. Eu, pelo menos, não conhecia uma história que tivesse 2 tipos diferentes de vampiros até essa história aqui. Né? Quer dizer, era só vampiro, tipo Drácula ou tipo Nosferatu, mas sempre no momento em que existia, né, se tu te tornar assim, efetivamente tu era um morto-vivo. Aqui a gente tem vampiros que são praticamente mortos-vivos, que tem todo aquele elemento, né, de não pode sair na luz do sol, e precisam de sangue para se manter e tudo mais, mas tu também tem um outro vampiro, que é um vampiro que não tem nada disso. Né? Eles estão vivos, eles têm alma, eles precisam daquele sangue, mas eles se reproduzem, eles não se formam através de uma mordida ou de algum processo que envolva o consumo do sangue da pessoa, né? Então, ela cria toda uma mitologia diferente, todo um arcabouço diferente dentro de uma história que a gente já conhecia, porque história de vampiros a que mais tem na literatura, né? E assim, são vampiros que não brilham, né? São vampiros que a mordida deles não é venenosa. E ao mesmo tempo, eles estão vivos. Então, ela tem, sabe, isso é uma coisa que realmente eu achei genial nessa história dela. Que ela consegue reciclar toda uma mitologia e colocar elementos de cultura precisamente ocidental, porque a cultura judaico-cristã é uma cultura ocidental, né? Essa mitologia é uma mitologia ocidental, então ela consegue colocar tudo isso dentro desse contexto, né, de uma cultura ocidental, de uma mitologia ocidental, sem que vire qualquer tipo de doutrinação, tá? E ainda mais, ela ainda consegue chamar a atenção do quanto as doutrinações são negativas, do quanto as doutrinações são perigosas, né? E do quanto a ignorância, a retenção de informações pode ser usada para manipulação. Tá? E é amplamente usada nesses livros exatamente para isso, para manipular, para controlar as pessoas e manipular. E não só com relação a Pop e a Sera a gente vê isso. Com elas é onde a gente vê a coisa mais pesada. Mas a gente vê isso, inclusive, na série principal, em Solis, com relação ao povo. Né, para os povos aceitarem isso em mente, com a questão assim, mas você vê que desde o livro aqui da série já tem o primeiro filho, você faz não sei o quê, o segundo filho, você faz não sei o quê. Então, todo esse lugar assim que as pessoas acreditavam que o primeiro filho é destinado para, sei lá, Deus. Aí o segundo filho vira suquinho, não, peraí, é o segundo filho que vira suquinho de vampiro? Eu já me perdi. O segundo filho, assim. Não. O segundo filho vai para ser acendido, vai esperar a ascensão. Isso. E o terceiro filho é entregue para os templos para virar para ser para os deuses. O único que não tem função é o quarto filho. Aí, se é o quarto filho, você faz o que você quiser com ele. E o que eu acho mais... O primeiro filho acontece o quê, gente? O primeiro filho é da família. Também. Entendi. É o primogênito para continuar a linhagem. Isso, para continuar a linhagem. Tá? E uma coisa que eu acho interessante e que a gente só vai entender também lá depois do quarto livro é que desde o início fica muito claro a manipulação e a doutrinação do pessoal em Solis, né? Mas quando chega no quarto livro, a gente descobre que não foi só em Solis, que foi em Atlântida também. Tá? E em Atlântida é ainda mais perverso.
Eu também achei que não, porque o que Eu aconteceu não com a acho que é Pop sobre lá quarto no livro, não. segundo livro, eu falei, gente, essa galera tá todo mundo aqui pensando numa coisa assim, tá todo mundo doutrinado. Mas o Sim, que você mas ia o que falar, eu. Paty? Hã? Achei que você ia falar alguma coisa. Não, eu ia comentar que, assim, no quarto livro, eu acho que a gente tem, na verdade, certeza, que é o que a Dari estava comentando, porque daí fica claro que de fato teve, mas até quando a Pop começa a conversar com o Cass, e aí eles começam a falar dos deuses, aí ele fala, não, mas os deuses estão dormindo, e aí ela fala, não, mas eles estão acordados, porque os ascendidos falam com eles, e não sei o quê. A hora que você pega essa visão geral do cenário que a gente tem hoje, né, de todos os livros lançados e tal, nenhum dos dois está errado, né? Porque desde o momento que a Pop nasceu, o Collis acordou. Então ele pode estar ali, ó, xixi no ouvido da Isbeth. Mas também temos deuses dormindo, como a gente vê a Arias acordando para tentar ajudar a Pop, não sei o quê. Então, tem uma doutrinação para os dois lados, tanto para quem está em Solis, quanto para a galera de Atlântia. E em Atlântia tem até uma além, né? Porque a gente tem esse conhecimento comum, que é o que o Cass e o Kiran passam para a Pop, e aí a gente tem o conhecimento dos esquecidos lá, que é o Alastir, o Hansi, etc., que são os primeiros que falam da profecia. Então, tem ali um outro conhecimento que, teoricamente, seria passado de geração em geração, que não foi passado e fica só entre eles ali no clubinho deles, sabe? Então, tem isso daí também, que eu acho que seria legal pontuar. Os Invisíveis, obrigada, Dari, esquecidos, ó, é que eu tô esquecida. O meu cognitivo foi com Deus. E o da profecia que você falou ali, tipo, o Keren e o Kes até falam no terceiro livro que eles sabem daquilo, mas tipo, eles não acreditam, não foi passado a crença daquilo para eles. Para eles é só, tipo, mais uma coisa que não tem nada a ver, que pode ser, pode não ser, pode ter sido errado, pode ter sido interpretado errado, exatamente isso. E tem também toda a questão, assim, ó, de que o pessoal do Conselho Atlante e o rei e a rainha sabem que o Elysium existe, que é um lugar real e que se pode ter acesso a ele, enquanto o resto do povo não. Então, existe uma omissão de informação e uma distorção em que, no final das contas, se tu vai olhar, ninguém tem a informação completa, porque até mesmo esse pessoal do Conselho e o Rei e a Rainha de Atlântia, que sabem que existe realmente o Elysium e que é possível acessar, nem mesmo eles têm a completo conhecimento de como as coisas realmente são, né? Então é bem complicado, né? E muito manipulado, tá? Que isso, inclusive, foi uma coisa que eu não acredito que a Jennifer tenha deixado sem resposta até agora, tá? Porque a gente sabe que ela não faz as coisas sem razão, né? E tem coisas que eu acreditava que a essas alturas a gente já teria resposta e que a gente não teve, tá? No final de Burn of Blood and Ash. Então, Olha, eu tenho resposta, mas não sei se é para a sua pergunta. Mas é que foi aquela resposta que eu comecei a procurar, assim, eu preciso achar uma luz no fim do túnel, todo mundo sofrendo, aí vocês me falando na semana passada que era dedo no si, gritaria, o livro novo, eu desesperada, falei, gente, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de final feliz nessa fase atual da minha vida, sabe, gente? Eu quero luz no fim do túnel. Aí eu estava lendo esse livro, até marquei aqui. Ainda não sou uma pessoa que consegue organizar as cores por pauta, então fico meio perdida. Mas eu vi uma frase aqui do Nikitos, que eu aprendi a falar agora, e que eu falei, gente, isso aqui é a solução de tudo. É isso que vai acontecer, vai dar tudo certo. Porque ele fala assim, as papoulas poderosas e belas que também me fazem lembrar da esperança, respondeu Nictus, acariciando meu lábio com o polegar antes de levar a mão de volta ao meu quadril. As papoulas são a esperança de uma vida nova, do poder das brasas, a prova de que a vida não pode ser derrotada, nem mesmo na morte. Vai dar tudo certo, eu acredito, tá bom? É isso, essa frase me diz que vai dar tudo certo, porque a Pop vai resolver. Vai dar certo. Se não der certo, se não tiver o happy ever after, não é romantasia.
Romantasia, por definição, tem final feliz. Então, ok, tá? É romantasia, então vai ter um final feliz. Agora, como ele vai ser para chegar até lá, vai ser complicado. E claro, tu tá certa, realmente passa tudo pela Pop, tá? Inclusive, o grande ponto de interrogação desse livro é exatamente esse, né? Como que ela vai ser? Ela vai estar no momento agraciado, em que ela é somente linda, ou ela vai estar no momento pancada, em que ela é venenosa, tá? Então, tudo isso são coisas que ficam grande ponto de interrogação. Mas a grande pergunta, as perguntas que eu falo, tá, que ficaram no ar, é porque tem algumas coisas com relação ao período entre a ascensão da Fera, o início dela ter ali os gêmeos, tudo, e lá a própria Atlântia, que a gente não teve as respostas. Tá? Veio o quarto livro do spin-off e a gente tem as respostas. A gente não sabe por que eles foram todos os deuses para a Stasi. Tá? A gente não sabe por que o Malek ficou e o Aires resolveu ir para a Stasi, tá? A gente não sabe por que um monte de coisas aconteceu que desembocam naquela saída ali que a gente tem no momento em que começa. A gente sabe como que algumas coisas chegam na SBET, mas essa questão toda envolvendo a Atlântida, a própria formação, a própria criação dos Atlantes, se é que realmente eles são algo diferente do que está aí em Um Fogo na Carne, tá? Nada disso a gente tem resposta. Nada disso. Mas eu acho que é proposital, tá? Principalmente por causa da última live dela, e que ela falou que estão perguntando para ela em que momento da linha do tempo entra a Maldição de Ruínas e Fúria, e ela falou que isso vai ficar claro no livro da Pop, no último livro da Pop, e que se não ficar, ela responde. Então, eu acho que é bem proposital, principalmente porque ela lançou. Ele é um livro que acaba num cliffhanger assim, e com muita coisa ponta solta. Você acaba o livro, tipo, beleza, entendi, mas não entendi nada. E aí ela virar e falar, eu só vou falar dele de novo, só vou continuar ele quando acabar o outro. É porque certamente é esse gap aí. O Maldição de Ruína e Fúria, ele é um livro que simplesmente te deixa literalmente pendurado pelo intestino. Entendeu? Ele termina num baita cliffhanger. Maldição de Ruínas e Fúria, amiga, é esse aqui, ó. Ele tem que ser lido. Ele foi lançado depois do livro do Cass. Então antes do Um Fogo na Carne. Antes de Um Fogo na Carne. Então você tem que ler, tipo, agora, já que você acabou esse que você tá lendo. Tô lendo agora, tô lendo do Cass. Ela tá lendo do Cass. Então o próximo. Aí quando você acabar o do Cass, você lê Maldição. Aí quando você acabar a Maldição, você lê o Compêndio. Não, Fogo na Carne. Um Fogo na Carne. Gente, a Maldição é sobre o quê? Maldição é sobre o Thorne. Conheça o belo Thorne. Você vai entender ele quando você lê. Mais ou menos, Você vai entender melhor ele quando você lê Um Fogo na Carne. Aí você vai ver a relação do universo de A Maldição com O Fogo na Carne. Amiga, eu lembro lendo esse livro. Eu li, assim, a Dari não leu ele assim que a gente leu, né? Fui eu e a Dina que ficamos no pé dela, que ela tinha que ler. Aí saiu, eu li o do Cass, aí eu li o da Sera. Não, é isso? Não, eu li o do Cass. Aí saiu esse, e eu não tinha nada para ler. Eu falei, vou ler. É da Jennifer, vou ler. Aí eu li. E aí, beleza, li, não surtei tanto, porque é um livro introdutório, você fica tipo, nossa, que gostoso, né? Não sei o quê. De ler é foda, e não sei o quê, beleza. Aí saiu o da Sera, o 3, que foi o livro que eu li mais rápido. Que é assim, Sombra na Brasa, eu levei um mês para ler, cravado, um mês cravado. Uma Luz na Chama foram 2 meses. Eu não leio desse jeito. Eu pego um livro desse, eu leio, tipo, 2, 3 dias. Uma semana, no máximo, quando minha vida está zoada. Então, foi muito sofrido. Aí saiu da Sera, eu comecei a ler, e eu, tipo, engoli esse livro. Eu li ele em 3 dias. E aí eu lembro que eu cheguei numa parte específica do livro, que eu ia com a Júlia, tipo, Júlia, pelo amor de Deus, qual era a cor do olho do Thorne? Júlia, pelo amor de Deus, como chama o bicho que aparece no livro do Thorne?
e não sei o quê. E tava eu e ela surtando muito, tipo, Júlia, você reparou que, tipo, as vinhas que eles pintam e não sei o quê. Então, quando você lê Maldição, na ordem certa mesmo, tipo, lê o do Cas, lê o da... Aí lê Maldição, aí lê o da Sera, você fica tipo, meu, o que tá acontecendo aqui? Aí a cabeça explode. Patrícia Editora, a cabeça explode. E é isso, é bizarro. Como explode a cabeça. Assim. Tá. Eu Então, lembro, vamos lá. inclusive, assim, eu tinha começado a ler Maldição de Ruína e Fúria, mas, assim, muito descompromissada, e eu estava numa baita ressaca literária depois de Uma Alma de Cinzas e Sangue, tá? Mas eu já tinha lido a parte que tem a descrição do Thorne, né? E aí eu estava lendo Um Fogo na Carne, e eu me lembro que chegou num determinado ponto, eu acho que foi, não sei se foi a Patrícia ou a Júlia que eu chamei no privado, assim, vem cá, aquele olho ali não é o mesmo olho do Thorne? E aí a Patrícia, inclusive, brigou comigo, ela chegou e disse, tu tinha que ter terminado outro. A Tati, desculpa, a Patrícia é a editora, né? E só quem briga é a editora. Então, quem brigou comigo que eu tinha que ter lido Uma Maldição de Ruína e Fúria, antes de pegar Um Fogo na Carne, foi a Patrícia Editora, né? Tu tinha que ter lido antes. Eu, tá, não, agora eu vou terminar aqui e aí depois eu pego. Mas eu já estava mais do meio para o final mesmo de Maldição, tá? E é uma coisa que é interessante, porque assim, quando tu lê ele e tu percebe a conexão, ele ganha toda uma cor diferente, tá? Porque, afinal de contas, a gente começa a olhar para ele de outro jeito e, inclusive, começa a se perguntar como que aquilo está ali. Tá? Aonde que vai se conectar. Tá? Gente, eu então... fico imaginando, assim, a JLA deve ter uma equipe imensa para fazer 1 mais 1 aí virar 2 de verdade, porque é muita coisa. Tá, mas espera aí. Vamos aqui amarrar umas coisas da Sombra na Brasa. Não, Sombra na Brasa não, desculpa, Uma Luz na Chama. Nesse livro, a gente tem a chegada de muitos novos personagens, que pelo que eu ouvi vocês falando, essa galera vai fazer sentido mais para frente. É uma galera que eu não conhecia, que eu fui ali adentrando o universo, né? Aí a gente tem, assim, tem uma cena lá que a Pop tem, né, que o Nick fala... A Sarah, amiga. A Sarah, né? Vale, desculpa, gente. A Sarah. A Sarah fala, né, o que o Nick fala, então, desculpa, você vai ter que passar por essa situação aqui, tipo, sentar lá no colo dele, e fica ali, né, fazendo um carinho diferenciado, porque ele vai receber uma visita inesperada. E aí chega Atis, certo? Uhum. E eu adorei o Atis, porque fica uma Todo coisa... mundo, enquanto a Andressa tá falando assim, ó. Você está plenamente autorizada a amar, inclusive deve amar o Atis. E se Ai, que alguém bom, ler porque esses eu não livros... tenho... Isso. Se alguém ler esses livros e não amar o Atis, vá ler novamente, porque você leu errado. Porque assim, Você eu não tenho leu outras errado. variáveis, o que eu tenho do Atis é neste livro. E a gente fica meio, Atis é bom ou Atis é ruim? Porque no final ele faz uma coisa que não é legal. Só que aí você fala, o Atis para mim, aqui, ele foi que nem o... Ai, como chama? Meu Deus, Corte de Rosas, Espinhos e Rosas lá, que a gente fica vendo o Heisend, aí você fica achando que ele é bom, que ele é ruim. O Atis, eu fiquei muito nesse lugar do Heisend, do primeiro livro. Gente, será que ele é bom? Será que ele é ruim? Mas tudo bem. Aí essa primeira cena, ele chega lá e fala, então vim aqui, aí ele fica meio que dando em cima da Pop, aí o Nick fica um pouco... Não gosta muito de... Aí da Pop, não, gente, da Sarah. Aí ele não gosta muito disso, beleza. Aí depois, no final do livro, ele tem esse papel de levar ela lá pro Collis, pro demônio encarnado. Aí depois a gente tem também, deixa eu ver, quem mais que a gente tem nesse livro, para eu lembrar? A Vezes, mas aí, tipo, né, que a Vezes é a primordial dos rituais e das ascensões. E aí a gente tem uma cena de ciúmes, mas aí da Sarah, que ela chega lá no escritório e de repente vê a Vezes sentadinha no colo do Nictus, tomando um suquinho de sangue no pescoço dele, ela fica, oi? E aí não, para aí. Não diminui o surto da nossa amiga. Ela não está só sentadinha. Não, ela está escarranchada, tomando um suquinho de sangue. Sarrando o Nictus. Tá? Não é à toa que a Sarah surta.
A Tá? série Ela está se escuta. alimentando ela está se alimentando do Nictus, sentada esparranchada no colo dele, sarrando ele. Então a Sarah tinha todo o direito do mundo de surtar. Tá? Com direito a Combinar. surto, mas ela surta, só que ela surta assim, gente, ela é uma primordial ali, né? Então ela surta do tipo, derrubando quase o castelo, assim, uma coisa assim, do tipo, ela fica um Amiga, pouco a Sarah não é enfurecida. primordial ainda. A Sarah ela é humana, ela é uma mortal com brasas primais da vida. Ela Ela não é é só uma uma pessoa primal. muito emputecida naquele momento. Ela tava muito puta, e aí ela acaba controlando o Héctor, porque ela é foda pra caralho, muito forte, e aí E tudo ela, bem. mas tem uma coisa, ela não é um primordial, nem é um deus. Mas mortal a gente também sabe que ela não é. Não, a Tá? gente sabe disso no quarto livro só. No livro Sim, 2 mas a a gente gente não sabe. sabe. Então É, você não sabe. Quem tá lendo não sabe. O que você sabe é que ela é mortal e ela tem um piti lá e treme tudo e tal, mas ela não é primordial. Inclusive é Ela por isso, quase derruba lá o palácio. Lá. É e casa de é Aides, inclusive né? Casa de AIDS. E aí é por conta disso até que ela segura a onda um pouco para não peitar a Vezes. Porque a Vezes, por sua vez, é uma primordial. E ela é a primordial dos rituais. Então não é tipo uma primordial, ela é a verdadeira primordial dos rituais e das ascensões. Então dá uma surtada lá. Mas a gente continue. conhece o Kim, que é o irmão do Atis. Irmão Aí, gêmeo idêntico do Acer. É importante você pontuar isso. Eles são que é gêmeos o gêmeo idênticos. idêntico do Atis, mas ele não é tão legal assim. Então, ó, a Pops a Pops, Jesus Cristo, hoje só sai Pops. A Sarah e o Nictus vão lá visitar o Collis. Então é a primeira vez que a gente vê o Collis também, né? Sim, se a gente fosse falar que alguém que é a primeira vez que a gente vê é o Demo aí, o Collis. E aí, mas a gente não tem muito nesse primeiro encontro, a Ruxa, a Raquel do Willis. Adorei. A Júlia colocou aqui no nosso chat, né, que o Whats e o Kim são a Ruth e a Raquel. Para quem tem menos de 30, procura aí as referências. Tá. Aí a gente conhece também aquele que eu esqueci o nome, que o Nictus arranca o coração, que eu esqueci O Daises? o Daises, que na verdade ele é o Callum? Quem que Ah, ele não. é? O Callum é o Callum. Não, O quem que é o Daises? Daises é um espectro. Então, mas ele é um espectro que a gente vê depois, que ele fala que tem outro nome. É o Callum. O primeiro espectro é o Callum. Eles não são a mesma pessoa, então nessa parte eu me confundi, porque eu achei que o Darius era o Callum. Não. Callum é um Callum. Então, mas a gente tem o primeiro espectro, que arranca o coração, depois ele aparece, aí a gente tem o primeiro espectro. Aí a gente tem também uma personagem, eu queria que vocês me falassem mais dela aí, porque eu fiquei meio que viajando, que é a Killa. É assim que fala, gente? Killa? A primordial do Renascimento. E ela, tipo, tem uma coisa super importante dela ali no final, mas eu não consegui sacar, pra falar a verdade. Eu me perdi um pouco na Killa. Se ela vai ser mais importante pra frente, eu posso desencanar dela. Vai. Qual Ela que é é o extremamente grande papel importante. dela? O grande papel dela, como ela é a primordial do Renascimento, o que a gente espera, o o Collis espera que aconteça com a Satória? Que ela renasça. Então, quem pode garantir que a Sera e a Satória é aquilo? Entendeu? Então, por isso que ela é muito importante. Então, ela aparece de novo. Pode falar, Ju. Não, e tem uma coisa muito importante. Quando ela vai falar com o Nictus depois da curação da Sera, ela fala do título da Sera, a lua mais brilhante e tudo mais. Isso é extremamente importante para a gente saber depois no Born of Blood and Ash qual uma informação que ela tem. Tipo, ela que tem uma informação que é extremamente importante para a profecia. Exatamente. Esse título dela não é um título avulso, assim como o da Pop também não é. A Rainha de Carne e Fogo, né? Existe um motivo, que daí a gente também vê no livro 4 da série do Nictus. Agora, amiga, sabe o que eu fiquei pensando? Sabe por que eu acho que está confundindo tanto a Pop hoje? Porque o caso é descendente do Atis, né? Eles são Ah, é parecidos. por isso que vocês estavam fazendo essa discussão, e aí eu acho que eu fiquei com isso na cabeça. Porque A aí eu vi o descrição é Whats, aí eu falei, parecida. o Whats que você tinha falado. Mas onde que vocês viram É. isso, Sim. Paty? Não, A GLA falou primeiro numa live. Ela a confirmou JLA numa live porque confirmou
Ela Porque a confirmou numa descrição live deles depois do lançamento de Yasuabe. Isso, porque a descrição deles é igual. Então, o Atis também tem a pele dourada igual o Cass, tem o olho dourado, tem as covinhas, a cor do cabelo, e não sei o quê. Então, ele tem tudo isso. O Kim também, porque eles são gêmeos. Idênticos. Eles são gêmeos idênticos, que é diferente do Collis e do Eitos, porque eles são gêmeos, mas não são idênticos. Eles são fraternos. Porque o Eitos é moreno e o Collis é loiro, não sei o quê. Mas o Kim e o At são gêmeos idênticos. A Layla e o Theon eles não são idênticos também, né? Eles são parecidos só. Não, eles não são, nem tem como ser idênticos. Eles eles são fraternos. Isso. Eles são fraternos, tá? Mas o Atis é a pessoa, tu tá lendo Uma Alma de Sangue Cinzas. No primeiro capítulo, ali no presente, o Nectas fala que o caso é extremamente parecido com a pessoa de quem a linhagem dele descende. E aí, inclusive, eles perguntam, quem era? E o Nectas responde, quem era não, quem é? Porque ele ainda está vivo. Então, é do Atis que o Nectas está falando ali. E, assim, eu senti que eles têm uma coisa meio parecida, assim, uma coisa de um humor meio sarcástico que você percebe nos dois, assim. Uma coisa meio... Na verdade, assim, a diferença se tu pegar a descrição do Valin e a descrição do Atis, é praticamente a mesma. Tá? Você lembra quem é o Valin, amiga? O Valin é o pai do Castil. É o pai do Cass. Tá? Lembrou, ó. Tava se lembrando aqui porque eu sabia alguma resposta, tipo, eu me senti na aula que a professora faz uma chamada oral, assim, fala, você sabe quem é o pai do Cass? Eu sei. Gente, sabe uma coisa que a gente não falou no começo, só para eu não esquecer, que esse livro tem alguns gatilhos, e na verdade, assim, da série toda, para mim, esse foi o que teve o gatilho mais claro. Mas eu vou dizer por quê. Porque na hora que ela vai lá naquele laguinho, que ela tinha que jogar lá, falar uma verdadezinha, né, que ninguém sabia, aí ela fala que do dia que ela tomou remédios para dormir, e que não foi por acidente, foi por impulso, que ela não queria mais acordar. Então, assim, não que os outros não tivessem sido, mas é que esse aqui foi bem, assim, para mim foi bem pontuado. Eles começam a ficar mais pesados. A primeira vez que a Sarah fala da tentativa de suicídio dela é nesse livro. E aí ela explora mais, ela fala mais sobre isso no livro 4. Que ela explica, ela conversa com o Nictus sobre isso. Mas, de longe, o livro 3, O Fogo na Carne, também tem os gatilhos tensos. Eu acho que vai aumentando os gatilhos, assim, conforme eles os livros vão passando. Exatamente. O terceiro é pior e o quarto é pior ainda, porque é mais explícito, né? Você vai conviver com o Collis. Você acha que o Collis é uma pessoa boa? Ele é uma pessoa boa. Ele é um excelente personagem. É um dos que eu mais gosto, assim, uma puta construção. Ele tem camadas, ele é complexo, tem esse monte de coisa. Só que, no fundo, ele não é uma boa pessoa. E a Sarah sofre ali com ele. Ela sofre. Ele é um baita de um vilão exatamente porque ele tem toda essa construção, porque ele é a cebola, que a Júlia botou ali, porque ele é uma cebola, né? Então ele tem muitas camadas, ele tem muitos aspectos, ele é efetivamente moralmente questionável, o morally gray que eles falam, né? Só que, claro, ele está muito mais perto do preto do que alguém como o Atis, o Cass ou o Nictus, né, que estão mais em direção aos tons mais claros de cinza, vamos colocar assim, tá? Então, ele efetivamente é moralmente muito questionável, mas se tu pega ali as informações que tem sobre ele, as coisas que a gente fica sabendo sobre ele, a gente consegue compreender e até mesmo aceitar algumas das reações e coisas, não torna bom o que ele faz, mas a gente consegue perceber que não é pura e simplesmente maldade por maldade e acabou, entendeu? Não é rainha má. Ele tem motivo. É diferente do rei de Highburn lá, que estava só entediado, tipo, ai, meus escravinhos humanos estão mais aqui, fiquei não sei quantos anos sentado aqui, entediado. É isso, porque, no fundo, talvez eu receba muito hate com esse comentário.
Acalme as calcinhas, tá tudo bem. Talvez tu vai falar de Alcotar, nós vamos tomar bonito, vou. mas vamos lá, vai lá. Eu acho que a Jennifer cria bons vilões, porque é isso, eles são vilões com motivações que todo mundo precisa olhar e você consegue ter empatia. Eu faria isso aqui. Eu colocaria esse sapato. A hora que você entende os motivos da Veses e tudo que aconteceu com a Veses, é muito difícil. A gente continua odiando ela, mas você não odeia tanto, porque faz sentido, porque você entende que ela também é uma vítima de algumas situações ali. Quando você vai olhar para a Sbeth, é a mesma coisa. Ela é ruim, mas no fim do dia ela prefere matar o amor verdadeiro dela do que matar uma das filhas. Eu acho que a gente vai se surpreender muito com o Callum também, na hora que a gente chegar no final, assim, porque ele tem todos os drivers instalados ali para ou ter um puta arco de redenção, ou ele fazer um grande gesto de amor pela irmã e morrer, etc. Todos os personagens de Sangue Cinzas que eu vejo têm muita profundidade. Não vou fazer essa comparação só. Se você olhar Guild, é a mesma coisa. O Midas tem muito mais profundidade do que Amaranta, do que Rei de Hybern, do que qualquer vilão da Sarah. Desculpa. Nenhum vilão da Sarah chega nesse nível de complexidade de vilões. Mas não é o foco. Tudo bem, eu estou comparando vilões aqui. Você está falando que o Rick seja uma bosta? Não, gente, tá tudo bem. Eu tentaria nisso qualquer dia da semana. Assim. É só ele chamar que eu vou. Eu acho incrível. Ele ainda está no meu top 10. Não. Só que, infelizmente, pessoas tiraram ele do top 3. E tá tudo bem, mas é isso. Eu não acho que a Sarah saiba escrever vilões, assim como eu acho que a Sarah não sabe escrever amizade feminina. Ela não sabe escrever. Mas ela cria romances incríveis? Cria. Não tem o que falar. Ela cria universos muito legais? Podiam ser melhores, mas são. Eu acho que Crescent City é uma obra-prima. Já falei para vocês várias vezes. Tudo que tem de melhor em Trono de Vidro, que é a construção de universo, junto com tudo que tem de melhor em Akotar, que é o romance. Ela juntou e é isso. Eu acho maravilhoso, mas infelizmente ela não aprendeu ainda a escrever vilão. E talvez eu pague minha língua? Talvez sim. Sou no aguardo de Crescent City 4 para pagar minha língua, Sarah. Por favor, faça acontecer. Ou Akotar 5. Gente, mas vamos lá. Ó, indo aqui um pouco para o finalzinho do livro, a gente tem vários acontecimentos aqui importantes para a gente falar, né? Então, tipo, vários desses personagens novos. Aí a gente tem o casamento. Eu não sei como é que chama, gente. Eu vou chamar de casamento. Eu esqueci o nome oficial do trailer. E aí eles ficam com aquela gravação. Oi? É coroação, se não me engano. Coroação, né? E aí, sei lá, eles ficam com aquela gravação na mão que a Pop e o Cass também. Não, mas não é um casamento? Porque tudo bem, ela é coroada com sorte, mas é um existe casamento. Um casamento? É. Sim, eles chamam tudo de coroação, mas é um casamento junto ali. É os dois ao mesmo tempo. Tá, aí então tem essa. Bati minha mão, gente, desculpa aí. Então tem essa questão, né, da gravação. Aí depois tem um lugar aqui que eu lembro que eles começam a falar daquela brilha estrelinha que vocês sempre me falavam dela, e aí a gente começa a ser apresentado para essa estrela. E aí a gente tem um final fantástico aí, em que a gente, né, tem ela voltando não, é a volta dos que não foram. Na verdade, rola tipo uma invasão lá, e aí tem uma galera com umas sombras, e começa a rolar uma guerra, e aí o Nixon lutando, todo mundo lutando, e de repente o Atis aparece, e aí a Sarah fala, ufa, ainda bem que é você, porque ela reviveu uma pessoa ali da galera dele, que aí não precisa contar todo no detalhe, mas ela reviveu, então eles tiveram um trailer depois, assim, né, ficaram um pouco mais amigos, ele sabe que ela é essa pessoa de valor ali e tal, e aí ele leva ela embora. E tem mais uma parte também, que eu não sei se a gente já falou, que o Nictus fala para Sarah que ele não é só a reencarnação da Sotória, mas que na verdade ela tem duas almas, ela é ela mesma e é a Sotória, porque ela tem momentos em que ela, tipo, sente as duas, tipo, ela sente a Sotória nela ali, então ela sente, ela é meio que, tipo, tá recebendo uma entidade, a Sarah é tipo a entidade que tá ali junto com ela.
Mas aí me contem, tem fatos que a gente não falou, ou que eu deturpei aqui de alguma forma, pelo meu É entendimento? importante falar Tem. sobre essa pessoa que ela revive da corte ali do Axe, que na verdade ela está revivendo um Draken do Kim. Isso, que é o Tad. Isso é importante. Ela revive o Draken do Kim, que o Collis obriga o Kim a matar. E o Não, Tad obriga a Sera a matar. obriga a Sera. Isso, Obriga a Sera. Daí Obriga a ela Sera a mata o matar. Tad, e aí o Axe leva ela correndo lá. E isso é importante porque esse é um ponto que vira a chave do Kim. É quando ele olha para ela e, tipo, beleza, eu vou fazer tudo que eu precisar para te matar. E aí isso retorna no livro 4, porque o Tad é um dos dragontinos mais jovens da corte do Kim. Ele é tipo um jovem, ele não é uma criança, mas ele é jovem, ele é muito jovem. E aí nisso que ele morre, o Kim dá uma despirocada. Então, isso é muito importante pontuar. E o Tad está em Guerra das Duas Rainhas também. Ele é um dos Draken que a Pop despertou quando fez a convocação. Tá? Tem 2 Drakens, tem 3 Drakens que estão com a Pop e que estão em Fogo na Carne. A Aurélia, o Tad e o River. Tá? Os e a 3 Jades estão com a Pop. E o Nectus, que não está com a Pop, mas que é mencionado lá também. A Aurélia a gente vai saber mais no 3º, mas o Tad é falado já nesse livro. Então tem isso, ele é importante. Eu acho que outra coisa importante desse livro são as coroas, a representação das coroas, como é a coroa do Nictus e como é a coroa da Sera. E essa parte que você comentou agora, porque ela de fato começa a perceber um sentimento que não é dela e ela começa a ver que talvez isso seja a Sotória. Ela começa a ter essas sensações de reconhecimento, de pavor. Ela tem pavor do Collis. Então, sempre que falam do Collis, ela tem uma reação de pavor extremo. E aí ela começa a identificar que esse pavor não é dela. Não é ela que está... Olha lá, quem lá foi o Cronos. Eu acho que é importante vocês, inclusive, assim, é uma coisa que eu me dei conta, tá? Quando eu estava relendo Uma Sombra na Brasa para o podcast, tá? Se vocês pegarem esses livros e derem uma olhada, desde da primeira página, a Sera tem conversas internas. Tá? Ela conversa com ela mesma. E muitas vezes, se tu prestar atenção, ela tem uma resposta que parece que não é ela que está respondendo. Porque não parece, não é a Sotória, tá? E na releitura, depois que tu já tem essa informação de que ela não é a Sotória, mas a Sotória está nela, com ela, tá? Aí tu consegue perceber claramente que tem momentos que realmente é só ela elucubrando loucamente, mas tem outros que não. Tem outros em que ela efetivamente recebe uma resposta. E, inclusive, a partir daqui, do momento em que ela tem esse clique, né? Ela começa, inclusive, a perceber que a voz é diferente. Tá? Que ela escuta uma voz falando com ela e que essa voz é diferente, não é a voz dela. Tá? E isso é uma coisa que ela vai cada vez mais ficando, vamos dizer assim, familiarizada com o que está acontecendo e que é com essa situação, de que realmente existem ali 2 em 1, vamos colocar assim. Tá? Outras 2 coisas que eu queria falar. Uma é só uma curiosidade que ela fez de novo, a mesma coisa que ela fez com De Sangue Cinzas e Uma Ilha de Carne e Fogo, que ela terminou Uma Sombra na Brasa com a mesma frase que ela inicia Uma Luz na Chama. É exatamente a mesma frase que é o Nictus percebendo que a Sera é a primal, ela é a rainha, não um rei, é uma rainha primordial que tem. E outra coisa é que, no finalzinho também, as últimas frases do livro, é a primeira vez que a gente vê a Sera percebendo qual é o primal Nutan, né, tipo a forma animal do Nictus, que é um lobo prateado. É ali que ela percebe que o Nictus tem essa forma, porque antes não é mostrado no livro. A gente tem até um extra que a Jennifer soltou no site dela, que é do capítulo da alimentação do primeiro livro, que daí a gente vê o Nictus falando do lobo dentro dele,
mas ele foi lançado depois do Uma Luz na Chama, justamente para não dar spoiler disso, porque a gente só sabe que ele é um lobo por causa do uma coroa de ossos dourados, que tem a representação dele com os filhotinhos, mas é um detalhe que passa despercebido, assim, na série do spin-off é a primeira vez que é mostrado ele como um animal, e é nessa parte no final. Muitas formas notam. E eu vou fazer uma outra defesa do Atis aqui. Eu sei que quando chega ali no final de Uma Luz na Chama, é o Atis que tira a Sera das Terras Sombrias e leva para Dalos. Mas ali ele estava numa situação muito difícil, né? Porque a Sera, o Kim tinha a ordem de levar a Sera a qualquer custo, tá? Sempre, amiga, não só o pano, tá? Não só o pano, o rodo, a vassoura, o mop, o rodo, o que tiver, flanela, o que tiver pro Atis eu tô passando. Deixa eu explicar para vocês. A Dari do nada começou aqui. Não, coitado, tava numa situação. E aí eu fui no chat e falei, o pano pronto, prontinho para passar pro cara. Mais uma vez, ele é o Heisen, gente, porque o Heisen também teve que ir lá ver a feira e não sei o quê. Por quê? Porque ele estava todo ali preso, ele era obrigado a fazer isso, na verdade. Por isso que ele é o meu Heisen nessa saga, mas desculpa, paralelos idiotas. Mas assim, qual era o grande problema do Kim tá atacando? O grande problema é que uma coisa que até a gente deixou passar, mas no início do livro, o Victor aparece, é sim o mesmo Victor que é depois lá o pai da Pop, né? E o Victor coloca nela, ele faz nela, tipo, eles chamam de guarda, é tipo um encantamento, uma coisa que fica escrito, mas não aparece, os primais podem somente sentir que ela tem aquilo, que faz com que ela não possa ser retirada da Terra das Sombras, a menos que ela aceite ser retirada dali. E o Kim foi, assim, full pistola, full força total, para destruir tudo, mas tirar ela dali porque era a ordem do Collis e porque ele realmente tem a decisão pessoal por causa da morte do Tad, né? Que depois a Sera reviveu, mas o Kim não sabe disso, né? E ele, então, ele vai fazer tudo o que ele puder para matar a Sera, por causa disso. Né? E ele sabe que ele vai levar a Sera para o Collis e que o Collis vai matar a Sera. Então ele está ali por isso, porque ele quer ver a Sera morta. Tá? E o Atis sabe que, a menos que a Sera aceite ir, né, de livre e espontânea vontade, vai ir a Terra das Sombras para o saco e o próprio Nictus para o saco. Tá? Ele sabe que o Kim veio para acabar com tudo, para matar tudo e que não tem alternativa. Mas, então, queridos, ele faz vocês vão ficar sabendo de tudo isso só em um fogo na carne, tá? O pano está sendo passado porque ela já leu. Mas vocês podem terminar o último livro com raiva do Atis, tá tudo bem. Depois o pano vem, aí vocês começam a passar o pano, porque até então vocês não sabem disso. Ele é só um cuzão que tirou a Sera de lá e levou embora. É isso. Então, tá, eu tô aqui só confabulando, porque eu sou tal qual quem não leu, eu tô aqui também, assim, meio perdida. Eu só fiquei com esse sentimento em relação a... acho que eu não odeio ele tanto em relação ao... Como é que chama? O Collis. O Collis, eu não, até agora ele não consigo saber que ele é bonitão, como já disseram por aqui, que ele é um cara interessante, eu só consegui ter, tipo, ranço dele, achar que ele é um chato, um cara que bebe o poder ai, como eu sou poderoso, quero dominar o mundo, sei lá, eu achei ele um chatão. Isso, pessoal, ufa, falamos bastante, já chegamos aqui ao finalzinho. Se ficou faltando alguma coisa, se vocês ficarem com alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários que a gente traz aí no próximo programa. Daqui a pouco eu já falo qual vai ser o livro da próxima semana, mas agora vem aquela perguntinha sagrada do final do programa, para a gente falar de livros diferentes, outras coisas. E eu tô até aqui, ó, estava aqui pensando, pensei numa coisa e tal, mas a Paty trouxe uma ideia maravilhosa para hoje. Aquela ideia que deixou todo mundo com cara de ué.
Qual foi o livro mais estranho que você já leu e que você falou, gente, esse livro é bizarro? Esses dias eu vi, eu não li, gente, mas quando ela trouxe isso, eu falei, eu preciso falar desse livro em algum momento, e eu vou falar. Então, qual foi o livro mais bizarro que vocês leram? Já vão pensando aí, mas eu vou falar do livro mais bizarro que eu já vi, que é acho que é Eu e o Meu Chuveiro Senciente. Sim, a mulher tem um Ela caso. tem uma série, amiga, tem a maçaneta. Tem a maçaneta, tem a privada, o bidê. É uma série. Eu não dou conta. Gente, assim, Tem o eu tenho um limite. Covid. Você viu do Covid? Não, Kissing the Coronavirus. não, não. Existe, é uma série. Eu tenho É um uma limite. série. Eu tenho um limite, É. o meu O limite é Covid, tem o Covid e as variantes do Covid. na Que é um série? aranha reverso. É um aranha É, na reverso. série. É o Covid e a Monkeypox. Gente, eu achando que aquele da mangueira do bombeiro era o mais bizarro. Tem a Mas, gravidez. amiga, você, qual foi o livro mais esquisito que você leu? Eu não Não sei. sei. Eu vou com vocês. Quer Você que participar? trouxe a pergunta, já começa contigo. Eu estou pensando. Por quê? Você quer muito saber se eu vou falar, ou se eu acho que eu vou falar, né? Mas não vou. Não vou trazer um monstro para esse palco. O livro mais bizarro não. O livro que eu li, eu achei esquisito. Eu jurava que eu não ia gostar, porém, infelizmente, gostei. E virei a louca e, tipo, comecei a ler várias coisas do gênero. Foi Assombrando a Adeline. Eu achei que eu não ia gostar. Eu achei que Dark não era para mim. E aí, eu não sabia que Aranha Reverso é considerado Dark. Então, eu, tipo, beleza, tô lendo Aranha Reverso, dane-se. E eu não queria ler a Adeline por causa da cena da arma. Eu achei, tipo, não preciso ler um negócio desse, não. Aí, eu fui ler Den of Vipers. Ninguém me avisou que não só tinha uma cena com arma, mas também tinha com facas e etc. Oi? Então, eu li. Pois é. Eu li da surpresa, assim, sabe? Tipo, tava lendo de repente, faca aqui, faca lá, arma aqui, arma lá, e não sei o que lá. Quando eu acabei de ler a cena, eu fechei assim, eu falei, bom, cabaçada fui, não é? Na surpresinha, que eu nem sabia que ia acontecer. Aí eu resolvi ler Assombrando Adeline e eu apenas fiquei obcecada pelo Zende. Obcecada. Então, assim, foi uma sequência, porque até então eu só lia qualquer coisa com fantasia ou com algum universo fantástico. Então, eu tinha lido Bonds, tinha lido várias coisas. Só que Den of Vipers não tem fantasia, é tipo romance contemporâneo, assim, né? São pessoas normais, são apenas humanos bunda. E aí, quando eu fui para Assombrando Adeline, também é só humano bunda, né? E aí eu fiquei tipo, meu Deus, gente, esse amor. Esse amor, ele invade sua casa e deixa rosas sem espinhos, isso é amor. Entendeu? Ele arranca a mão do cara que encostei você, isso é amor também. Daí que ele é um pouco doido, né? Levei até pra terapia. Então foi isso, foi muito esquisito para mim. Desculpa se eu estou. é, Como chama quando você não faz o que você Frustrando? Hã? Frustrando? Não é frustrando, é uma outra palavra. Desenho. Desiludindo? Então vai frustrando. Desculpa frustrar vocês. Não veio aí um monstro. Não foi dessa vez que eu falei do aranha. Mas tá tudo bem. Gente, Haverá o dia? Quem sabe? ela tenta me convencer a ler um livro da Dona Aranha Subiu pela Parede, né? E eu não consigo. Eu tenho um bloqueio com Monster. Assim, eu não consigo. Eu tenho um limite para Eu alguns tô livros, lendo um mas uma monstro hora muito talvez. bom, inclusive. Oi? Eu tô lendo um monstro muito bom, inclusive. Tô no último de uma trilogia. Só que é normal. Normal não é, né? Calma. Calma. Deixa eu voltar aí. Eu tô perdendo o personagem aqui. Tá. Assim, normal não é. Porque, afinal de contas, são alienígenas e não sei o quê. Mas é legal. Não tem nenhum inseto gigante.
Mariposa é inseto? É, né? Então talvez tenha um inseto gigante. Mas eu acho que vocês deviam tentar, porque, por exemplo, eu tenho medo de borboleta. Que bacana. Ela panfletando livro de alienígenas com mariposas, eu tô tentando. Eu juro que Vou eu te mandar as tento. fanarts dessa. Aguarde. Não, Só um não, minuto ela que vai manda chegar no seu fanart, WhatsApp. gente. Eu tenho dificuldade para dormir depois, mas vamos lá. Eu lembrei quais são os livros que eu li, que para mim foram os mais bizarros. Eu gostei, achei estranho ter gostado. Que foi, como é que chama, gente? Eu não sei como é que chama essa coleção, mas é que tem o Guerra, chama Os Quatro Cavaleiros, da Laura Thalassa, e aí, basicamente, são os quatro cavaleiros do Apocalipse, que vêm para a Terra, porque a gente como humanidade deu ruim, vamos dar um restart aqui, e aí eles vêm para destruir. Então, tipo, vem o Guerra, eu li o Guerra e o Pestilência. Então, basicamente, o Pestilência vem e vai deixando todo mundo doente. Até que eles veem mulheres no meio da matança, que eles não conseguem matar, e aí eles começam a se relacionar, aí eles, né, meio que não são maus, eles são ali meio neutros, vêm para cumprir a sua missão, e, gente, é muito estranho, porque a mulher se apaixona pelo Guerra e pelo Pestilência, entendeu? Vai ter vai ter o da Morte, que eu não li ainda, esqueci qualquer outro Cavaleiro do Apocalipse, mas enfim, gente, isso para mim foi estranho. É o quê? O quarto cavaleiro é o Peste. Não, mas o Peste é o Guerra, Pestilência. guerra, fome. A Fome. Eu não li o Fome, nem li isso. o Morte. Morte. Então, mas basicamente isso Eu para queria mim foi muito que você mais. olhasse seu WhatsApp. Não, assim, eu tô até com medo, gente, que ela me mandou a foto da mariposa. Devo mandar as fotos, meninas? Vocês acham que eu devo mandar as fotos das partes interessantes para Andressa? Tá bom. Ai, gente, socorro. Não, mas aí eu acho que precisa sozinha. Eu tive que ver, tu vai ver também, André. Mas eu acho que seria legal isso ir pro podcast também, tipo, a sua reação, entendeu? Eu tô mandando na ordem que eu mandei eles. Por favor, reaja. Então tá, eu vou abrir. A gente pode mostrar para as pessoas? Eu acho melhor não, porque talvez o podcast fique de verdade mais 18 anos. Nossa! Não! Não, gente, não é possível que eu tô. Gente, vocês não têm noção. Tem um alienígena com um chapéu de cowboy, um cinto de stripper e um polvinho rosa voando. Aí, quando ele mente, ele fica azul. Quando ele fala a verdade, ele fica rosa, igual o polvinho dele. Minha Nossa Senhora! Gente, eu tenho o hábito de xingar sacramente, tá? Então, o meu Minha Nossa Senhora provavelmente tinha outra conotação aqui. Eu tô vendo o órgão reprodutor masculino de um alienígena. De um alienígena. Eu não sei como é que. Eu não sei. Eu não sei o que dizer. Eu não sei como superar essas imagens. Qual deles te deixou mais chocada? Qual pênis alienígena? É o duplo, é o da cobrinha enrolada vermelha ou é o que tem os tentáculos lá na ponta? Os tentáculos na ponta. É o do cara com o chapéu de cowboy. Nossa, esse me deu até contrações no útero, assim, eu até fiz Ele assim, controla todos os tentáculos que aparecem, todos. Não, gente, não. E eu achando que é aquele do cara que você vai ler na descrição que fala do rabo de um capetão lá, que é bem famoso, que eu não sei, que é um Monster também, era o mais. Não tô preparada, gente. Não, eu não tenho estômago para ler um livro com. Não, não consigo. Mas olha aí, gente, para quem gosta de Monster, gente, eu não estou julgando. Tenho até amigas que leem. E eu não tô panfletando, tô contando só que eu tô lendo. Tati, tá, já que você já falou, qual é o nome deste bendito livro que eu me perdi? Não, porque daí eu vou falar que eu tô panfletando, não vou falar não.
Então, quem comentei quiser que eu lembro. saber, se você está curioso para saber sobre livros de Monster Romance, que tem pênis diferenciados, com tentáculos, cobrinhas enroladas e duplos, por favor, mande inbox para a Paty, que ela poderá responder para vocês no direct. Agora eu virei a rainha do monstro, roubei o lugar da Carita. Tá bom, vamos lá. Júlia, já sabe qual é o seu livro mais estranho? Ela vai falar o do buraquinho, quer ver? Só falar de monstro também. Não? Errei. Não, porque o do buraquinho é só essa cena que é estranha, porque o resto do livro é normal, então não vou falar dele. Mas eu acho que assim, eu não sou muito do Dark. O máximo que eu leio de Dark é a em Reverso, que é considerado Dark. Mas não deveria, né? Mas tudo bem. Mais um que é diferente. Sim, um pouquinho duvidoso. É o Butcher Blackbird, que veio para o Brasil como Cutelo e Corvo. Eu odeio esse nome, mas tá bom. Que são 2 serial killers. Um relacionamento deles ali é uma comédia romântica dark ali, é bem interessante, eu gostei bastante. Muito bem, serial killers. Temos de tudo, gente. Alienígenas, serial killers. Muito bom. Dari, Falta a você. Dari contar o dela. Eu fiquei entre 2, e o grande problema é que eu não me lembro o título de nenhum dos 2. Mas são 2 haréns reversos, né? E todos os 2 envolvem criaturas fantásticas, fantasia, né? Então, num deles, a menina é sequestrada, morta, é enterrada, e aí ela revive como uma ghoul, e tem um cão do inferno que está ali esperando por ela quando ela revive, tá? E aí ela descobre que existe todo um mundo fantástico, e um dia ela está caminhando de boa e sente um cheiro de sangue, vai entrar num restaurante da onde está vindo o cheiro para ver o que é, e aí ela passa por um vampiro, um lobo e um outro cara que eu não me lembro o que ele é, tá? E que eles são tipo assim da polícia mágica, uma coisa assim, e eles tinham colocado umas salvaguardas, umas coisas, então não era para ninguém conseguir passar. E ela simplesmente passa de boa, como se ela fizesse parte do negócio, tá? E aí depois a gente vai descobrir que aqueles 3 são companheiros dela, e ainda aparece mais um outro que é companheiro. No final, o cão do inferno não é só um cão do inferno, ele é filho do próprio Lúcifer, e também é um dos companheiros dela, e é, assim, uma coisa, né? Todo mundo se pega, tá? Enquanto um tá pegando ela, o resto se pega também, né? E eu acho que ela tem 5 companheiros, se não me engano. Eu tenho que lembrar o título, eu não lembro, tá? E o outro também é um harém reverso, tá? Em que a menina é um misto de a mãe dela era lobo e o pai dela era dragão, então ela é um dragóbula, sei eu como é que é, tá? E aí, por algum motivo, ela é criada lá por dois shifters, um é um shifter urso e o outro é um shifter águia, que ficam criando ela, e aí ela vai descobrindo quem são os companheiros dela depois, e um dos companheiros dela acaba sendo o urso que criou ela. É, eu sei, tá? Mogli, o E menino aí lobo é você? um incestinho de leve, realmente. E ainda parece um dragão, ela acaba tendo uns 6, 7 companheiros, é um negócio muito louco, também é outro que todo mundo se pega, tá? E assim, era um livro que eu fui ler por insistência de uma amiga que não é a Paty, já, tá, gente? Mas é uma amiga que gosta muito de harém reverso, em que ela lê qualquer coisa que tem harém reverso, tá? E eu fui ler achando que eu não ia gostar, porque eu tinha visto, né, no grupo lá o pessoal falando a respeito, e achei que eu não ia gostar. Não é nesse grupo que a gente tem pessoal que gosta de Sangue Cinzas, tá? Era outro grupo, era na época do Facebook ainda. E fui ler achando assim, vou ler só para pararem de me encher o saco.
E no final, apesar de ter umas coisas muito, assim, toscas e meio fora do negócio, né? Porque, inclusive, assim, gente, eu não sei se vocês sabem o que é um ghoul, que é o que a menina se torna no primeiro livro que eu falei. Ghouls comem carne humana, né? Então, então, assim, eu fui ler. Esse aí tem a menina come carne humana e ela é a rainha da porra toda. O outro, o segundo que eu tô falando, que a menina é uma mistura de dragão com lobo, tem essa história aí do urso, que no final o cara criou ela e o cara é companheiro dela, sabe? Então, eu fui ler achando que eu não ia gostar, e no final os livros são bons e são legais, assim, para quem gosta, que nem eu, tá? De livro que tenha hot e que seja em algum universo fantástico de alguma forma, mesmo que seja um low fantasy, que é o caso, porque esses livros eles se passam aqui no nosso mundo, né? Então eles são considerados low fantasy, tá? E eu gosto, tá? São legais, são livros legais. Então eu assim, realmente eu fui achando que eu não ia gostar e gostei. Tô achando o eu Pestilente fui de ler Guerra esse tão diário. legalzinho. Eu fui ler esse diário achando que eu ia odiar também, infelizmente. Não foi o caso. Olha, gente, se alguém tiver querendo sofrer, chorar e se acabar, a Livraria dos Achados e Perdidos é um que eu estou ouvindo, não estou lendo, mas, meu Deus, que livro sofrido. Só um parêntese para falar para vocês. Tem gente que gosta de livros. Inclusive, eu estava procurando esse dia, assim, tipo, essas coisas, tipo, quais são as coisas mais buscadas de livros? E estava lá, livros para chorar. Então, Assim, você que está buscando chorar, não é meu caso, é que eu não li a sinopse, né? Então agora eu já estou no meio. Tá aí, um livro amiga, para você chorar. Assim, é chorar por desgraça atrás de onde? desgraça na vida da personagem principal. Chorar por onde? Não é pelo lugar bom. É chorar, chorar mesmo, amiga. É chorar. É. Gente, vamos chegando aqui no finalzinho. Então, você já tem aí livros diferenciados para vocês lerem, caso tenham interesse em coisas diferentes. Na próxima semana teremos livro novo, mas agradecemos muito, muito, muito a presença de vocês. Paty, conta pra gente que livro teremos na semana que vem. Talvez a Andressa fique um pouco assim, porque acho que ela não lembra do que eu falei no planejamento. Mas teremos na semana que vem 2. A gente vai falar de Alma de Sangue Cinza e a gente vai falar de Uma Maldição de Ruínas e Fúria. Então é isso. Como ele é rapidinho, amiga, se quiser, eu vou te fazer um meu. Todo mundo mostrando o livro sem fazer barulho. Toda semana eu tenho que fazer a lamúria, que se não fizer barulho, vocês não aparecem. Tá bom. Tô fazendo barulho aí, ó. Pronto, faz barulho, Vai, Júlia. Júlia. Sua vez, Júlia, faz seu Aqui, ó, barulho. barulho. Aqui, ó, barulho dos dois. Aqui, ó. Vai, Andressa, faz seu barulho com um livro só. Peraí. Pronto, voltamos comigo. Tudo bem, gente? Vamos lá. Ela tem uma certa. O cognitivo foi já também. Amiga, vou te fazer uma grande declaração de amor aqui frente a todos, porque eu não faço isso. Mas, se você quiser, eu te empresto esse daqui para você ler. E dá tempo, porque ele é curtinho. Ele, tipo, uma sentada você lê. Bom, depende do que é a sentada, porque esse aqui eu li uma sentada também, né? Mas, assim, eu acho que 2, 3 horas, se você ficar lendo direto, você mata esse livro. Eu Aí, quero, amiga. aí. Eu tava até olhando aqui para comprar, mas eu falei, gente, eu tô com o meu orçamento um pouco explodido. Ele tá 50 conto na Amazon, tá R$47,90. Eu falei, gente, não vai rolar comprar este livro. Mas é isso, na semana que vem são esses dois. A gente vai falar do livro do Cass e a gente vai falar de Maldição de Minas e Fúria. Porque daí a gente tem que falar depois do um Fogo na Carne. Então, já que a gente está respeitando a ordem de lançamento, a gente precisa incluir Maldição aí também. Então é isso, na semana que vem é isso. Que mais? Prometo vir com a camiseta de novo, já que vai ser o livro do Cass. Todo mundo gostou da camiseta da Dari? Eu acho massa também. Semana que vem eu tô com a minha. Eu fico com vergonha de falar, não vou falar. Amiga, faz o merchan. Pode fazer. Não. Faz o merchan. Eu não gosto. Eu faço, então, eu faço. A Paty tem uma loja, gente. Tem uma loja que vende as camisetas do universo literário de High Fantasy e vende também umas eco bags, vende
canecas muito legais, e eu estou esquecendo de mais alguma coisa que vende, mas é tudo muito legal, inclusive essa camiseta aqui, que eu vou semana que vem tá de novo, que tem os principais nomes ali da série principal, tá? E mais algumas, tem inclusive o livro do Clube Literário da Miss Willa, tá? Então, entrem lá, é Literapátio o nome da loja, eu não lembro o endereço agora o endereço tu pode falar, né, Paty, por favor. A Patrícia Editora vai colocar aqui no vídeo e ela coloca na descrição do vídeo também. Gente, ela tá com a bochechinha vermelha. Eu fico. Eu não sei fazer essas coisas. Mas, vamos tentar. Galera, eu tô vendo todo mundo aí, apoie sua blogueira, entendeu? Vocês não estão aqui comentando mais. Tem que comentar, velho. Tem que ir assistindo e comentando, igual todo mundo faz. Assiste e comenta. Tem que comentar. Senão, a gente não vai saber que vocês estão gostando, a gente não vai saber se continua, se não continua, se tá bom, se não tá bom. Então tem que comentar. Segue a gente nas redes sociais. Então tem a Andressa no André Literária, eu no Literapátio. As meninas também fazem parte do From Boranest Brasil. Agora eu não erro mais, que eu sempre tenho que evocar a gringa aqui aí. Tá tudo aqui na tela também. Ativa o sininho, se inscreve no canal, comenta, faz a porra toda. Porque daí vocês deixam a gente feliz. A gente feliz, sabe o que acontece com a gente feliz? A gente pega um dos 3 quartados que tem aqui e sorteia. Entendeu? Vocês têm que deixar a gente feliz. Mas desse jeito vocês não estão deixando a gente feliz. Então vocês têm que comentar, vocês têm que comentar, tem que mandar pros amigos, tem que mandar nos grupos, tá bom? Então é isso. Eu tô comprando engajamento? Tô. Gente, valeu demais. Muito obrigada. Um beijo enorme e até a próxima. Selfie. Vou parar de gravar. Eu lembrei agora que tava com a casa ali. Vou fazer um